O assunto desse vídeo é muito importante. É um assunto de utilidade pública, mas que a gente vai trazer numa perspectiva muito diferente do que você tem ouvido por aí. Será que você está sabendo o que é abuso de fato? Será que você sofre abuso ou se autoabusa de alguma maneira? Eu trouxe o Jarbas aqui para a gente falar sobre isso. Então já curte esse vídeo e já se inscreve no canal. Olá, meninos e meninas! Esse vídeo vai ser do babado. Eu chamei o Jarbas aqui, obrigada, mano. Mais uma vez, maravilhoso, sou grata. Pra gente falar sobre um tema que é muito recorrente, mas é um tabu, né? Que é o abuso. E a gente tem uma visão dentro da sociedade muito limitada ainda do que é abuso, do que é ser abusado e abusador, né? Então eu trouxe o Jarbas aqui, a gente vai ter esse papo para trazer uma visão um pouco diferenciada, né? E que bom abrir esse espaço para que a gente possa trazer esse assunto, né? Porque é sempre um assunto de bastidor. Ele nunca é discutido, né, em grande escala, é sempre fechado, as pessoas têm vergonha de expor o que receberam como abuso ou se já abusaram. Então, eu acho que para ficar claro, abuso é uma energia, né? Começa por aí, porque existem vários tipos de abuso. Não é só abuso sexual, é abuso físico, emocional, institucional, gaslighting. Até tem um filme de 1946 falando sobre gaslighting, que é super importante que as pessoas assistam para entender que aquela manipulação psicológica é abuso. Né? E existe sempre, para o abusador, tem que ter um abusado. E por que o abusador ele escolhe aquela vítima? Né? Será que você é mais potente do que o abusador? E ele escolhe você porque ele, de alguma forma, ele escolhe a sua energia? Uau! Né? E se você, quando recebeu o abuso, ali você perdeu todo o seu direito de escolha. Porque quando o abusador ele abusa, ele mata no abusado o poder de escolha. E toda aquela potência que ele tem, o abusado, ele internaliza, ele põe pra dentro. Como se ele não tivesse, aí passa a achar que não tem. Sim, né? porque ele vai validar o sofrimento, a dor, a tristeza, a raiva, o ódio, a insegurança e tudo que o abuso dispara dentro da pessoa. E se ela pudesse ressignificar e reconhecer que naquele momento em que ela foi abusada, ali ela guardou e internalizou toda a sua potência de criação. É olhar para esse espaço para que você possa sobrecriar essa energia do abuso. Então, quando a gente traz esse tema do abuso nos workshops, nos processos que a gente faz, é sobrecriando com essa energia. Percebe? Quando a gente fala do abuso, a energia é uma energia densa, porque muita coisa se alimenta dessa energia. Sim. Né? Trazendo estatísticas, 70% das crianças ou das pessoas que são abusadas dentro de casa, por parentes próximos, ou seja, pai, mãe, irmãos, tios, avós. Então, o abuso, na verdade, ele é institucional. Sim. Né? Já virou uma entidade nessa realidade que a gente vive. Sim. E ela se alimenta de mais abuso, porque muito provavelmente o abusador, ele recebeu o abuso. Então ali ele vai abusar porque ele acredita que para poder movimentar essa energia ele precisa abusar. Sim. E quando o abusado ele recebe a energia do abuso, ele perde o direito da escolha, mas de alguma forma ele começa a abusar de algo ou de alguém. As pessoas vão para os vícios das drogas, das bebidas, enfim, do sexo. De si mesmo, né? Claro, que aí é o autoabuso. Né? O quanto a gente se abusa nas relações, o quanto a gente se abusa nos trabalhos que a gente faz, o quanto as empresas abusam dos funcionários. Percebe? Isso é abuso. É importante a gente falar com clareza sobre essa energia. E essa energia é a mesma energia do abuso sexual, é a mesma energia do abuso financeiro, por exemplo. Alguém que te roubou o teu sócio e fez você falir. Percebe? Porque... Ou, olha só, uma coisa que eu vejo muito, que é pai e mãe que mantém o filho em casa, né, através do dinheiro. Não, mas eu te dou dinheiro. Isso também é uma forma de abuso. Claro. Né? Porque eu tô tirando a potência daquele filho para que ele possa ir transformar a vida dele, fazer a vida dele com, de certa forma, uma troca, moeda de troca, né? claro. De troca, esse é o né? abuso familiar, né? O quanto as famílias se abusam por isso. Né? O quanto os pais escolhem pelo filho o que o filho deveria ser. Mas que ele não tem vontade nenhuma de ser aquilo e ele vai pro abuso de ser só para provar para os pais que ele é capaz de ser aquilo. Sim. Né? Percebe que ali ele mata a potência dele, ali ele mata os dons, as habilidades e toda a mágica única que faz o ser quem ele é.
né? E o quanto as pessoas estão dispostas a olhar para isso sem o julgamento. A gente não vai para o julgamento do abusador, o que o abusador fez, porque ele fez, mas sim olhar para o abusado que perdeu o direito da escolha e ressignificar essa energia de potência para que ele sobrecrie essa energia e crie uma vida grandiosa para ele e para que ele possa falar abertamente. Né? Porque quando a gente fala de sistêmica familiar também, uma família de mulheres abusadas ou de meninos abusados, até que alguém reconheça a energia do abuso, todas as mulheres para frente, elas param de ser abusadas e as que foram abusadas, né, por os filhos ou os netos, a ancestralidade, a energia ela dissipa. Então por isso que é importante trazer esse tema, eu acho que é tão forte e como a Letícia falou, de utilidade pública, de poder trazer esse tema, mas com um olhar diferenciado para isso, Sim. olhar mais para a vítima, né, do que acontece com a vítima e não trazer o peso dessa realidade porque a culpa é da vítima, a culpa sempre é da vítima, e não é. O abusador, ele só abusa daquele que tem mais poder do que ele e ali naquele momento ele mata o poder daquela pessoa. Sim. E por outro lado, é bem importante isso que tu falou, de olhar para essa vítima e transformar ela em perceber que ela pode ser uma potência, que ela é uma potência, né? Mas também não entrar, né? Se você está assistindo e você percebe que você teve um relacionamento abusivo ou que você foi abusada na infância de alguma forma, né? Não só sexualmente falando. Várias pessoas, inclusive, me falam, mas eu não fui abusada sexualmente. Mas talvez você não lembre, né? Ou a maneira como a gente entende que é abuso não necessariamente seja o ato sexual em si, mas outras formas, né? Mas se você se coloca nesse lugar, também de não mergulhar nessa vítima, né? E assumir isso como o papel da tua vida, de que agora então eu sou uma vítima e ficar apontando o dedo lá pro abusador. Até né? porque se você isso não vai te curar, isso porque não vai se te você ajudar. vai para esse lugar, você revive o abuso todos os dias. Né? O quanto as pessoas elas sustentam o abuso ou escondem o abuso, mas todos os dias elas revivem essa sensação. Ou quantas pessoas elas só conseguem chegar em algo se reviver essa energia do abuso. Quem são vocês sem a energia do abuso? Uau. E é muito forte tocar nisso, porque todo mundo vai para a vítima, não, mas coitada, você não sabe o que ela passou. Não é esse o ponto dessa discussão que a gente trouxe para cá. E sim de reconhecer que a energia que está dentro, que é do julgamento, da vítima que você se tornou, porque foi uma escolha se tornar vítima depois do que aconteceu, para poder sobrecriar essa energia e criar uma vida grandiosa. E poder falar abertamente sobre isso. Sim. Inclusive, a gente estuda muito o Access, né? Sim. E o Dan, que é um dos fundadores ali do Access, ele conta a história no livro, né? De que ele foi abusado e o quanto que ele pegou isso, quando ele percebeu, quando ele entendeu aquela energia, ele pegou isso para criar algo muito grandioso e para, inclusive, apoiar outras pessoas, né? E transformar a vida de tanta gente como eles transformam hoje em dia, né? E não ficar lá no coitadinho que foi abusado e que é pequenininho e por isso eu não consigo fazer a minha vida, né? E quando você olha para isso, é maior ainda, porque você libera essa energia de todas as pessoas que estão conectadas com você. Então, isso é muita contribuição quando você olha para esse lugar do abuso, você reconhece aquilo como uma potência e cria uma vida diferente. E você faz essa liberação e contribui para que mais pessoas se liberem dessa energia. Nossa. E aí, qual é o primeiro passo da pessoa que percebe, nossa, eu sou essa pessoa que entro em relacionamento abusivo, ou os meus amigos me abusam, minha família me abusa, eu deixo todo mundo abusar de mim. O que eu faço? Primeiro é olhar o quanto você colocou a sua vida no abuso. E se você trouxer o abuso e colocar na sua vida, qual lugar ele vai ocupar? Percebe que é muito maior? Sim. Quando a gente traz essa perspectiva de colocar a vida dentro do abuso, eu estou encapsulado, eu estou enjaulado dentro dessa energia. E quando eu coloco o abuso dentro da vida, então a vida é muito mais e teve isso aqui, sim, que foi uma coisa. Quando você coloca isso, ele ocupa uma molécula. E como essa molécula ela tem consciência, você pode manipular e dissipar essa carga para que não solidifique mais nada dessa energia dentro da sua realidade. Nossa, inclusive, fica a dica, façam isso como um exercício, né? De você visualizar isso mesmo. A forma como você estava vivendo, né? Sim. E trazer essa coisa de não fazer a tua vida ser o abuso, mas sim o abuso ser uma coisa que aconteceu na tua vida. Sim. E que, na verdade, pode ser não é positivo, né? Mas, assim, um presente para você olhar para aquilo e transformar aquilo realmente em potência, né? Sim, porque tudo é consciência. E o quanto as pessoas não estão dispostas a receber desse lugar do abuso. E elas vão receber delas.
Elas vão receber a potência verdadeira delas, elas vão receber toda essa força que elas não sabem o que aí nomeiam como dor, como sofrimento, como angústia. Né? Porque essas pessoas elas não têm um lugar de fala. Sim. Elas não podem chegar e falar sobre isso por medo do julgamento. Sim. Né? E o que o julgamento faz é sempre quando você diminui o outro para ser melhor do que o outro. E quando você vai para o auto-julgamento, o que você faz? Você se diminui para ser pior do que você acha que você é. E como perceber o abuso sutil, nas pequenas coisas? Porque quando eu falo com as minhas alunas, né, sobre esse assunto, a pessoa, nossa, eu não tinha percebido que isso é abuso. Que quantas vezes as coisas são muito sutis e você não percebe, né, que você está se abusando? Como entrar nisso? Como perceber? Está na permissão de. É permissão. É permissão de se reconhecer e a permissão de não se vitimizar. Você está disposta a olhar para isso sem o peso que essa realidade coloca? É o primeiro ponto. E de perceber que um empurrão ou um beliscão ou qualquer coisa nesse sentido, ele é abuso. E a gente começa a dar nomes bonitos para as coisas feias que o abuso desperta dentro da gente. Primeiro é reconhecer que uma relação nutritiva não é uma relação abusiva. Seja ela com o familiar, seja ela com seus amigos, seja ela no seu trabalho, seja ela em qualquer lugar. Uma relação que é nutritiva, a energia do abuso, ela não consegue entrar. Por quê? Porque te nutre. O abuso, ele te esvazia. Toda vez que você vai para esse lugar do abuso, o abuso, ele te esvazia. Uau. E você sempre busca se encher do externo. Você não se enche de você. E quando você está na permissão de receber desse lugar, aí sim você passa a receber de você. Que é internamente. Sim. Movimentar essa energia que está ali dentro estagnada. Sim, até porque quando você está num relacionamento que é abusivo, que é tóxico, você começa a achar que tem alguma coisa errada com você, né? Você começa a diminuir a autoestima, né? E o relacionamento, falando de relacionamento especificamente, abusivo, é aquele em que você vai perdendo realmente o teu poder, até uma hora que você nem sabe mais quem você é. Né? Isso que as mulheres relatam pra mim. Nossa, eu nem sabia mais quem eu era dentro daquele relacionamento. Isso é abuso, porque tirou o poder dela de escolher. É quando ela tenta entender o relacionamento, ela já parou toda a energia de criação dela. Né? Quando ela vai buscar o certo ou o errado da relação, né? Que para alguém estar certo, alguém tem que estar errado. Então esse não é o lugar que vai criar. O lugar é olhar para isso, perceber que isso acontece e interromper essa energia. Seja saindo do relacionamento, sobrecriando esse relacionamento ou trazendo essa energia para que ela seja dissipada. Se escolhendo primeiro, né? Claro, primeiro. Sempre. Primeiro e aí você. A gente já vai deixar aqui uma dica para vocês de uma ferramenta que o Jarbas usa. Pode explicar pra gente como é a história do abraço do abuso? O abraço do abuso é uma técnica de Access Consciousness. Eu fiz esse curso lá em Paris. E para poder receber essa sessão, você tem que ouvir um áudio que se compra na loja de Access por 30 vezes, porque esse áudio ele vai trabalhar energeticamente no seu corpo. Ele vai vibrar essas moléculas onde você solidificou todo aquele abuso e você validou aquilo como algo real e valioso e que você não está disposta a liberar, para que quando você receba essa sessão do abraço, que é uma sessão de 50 minutos, onde eu abraço a pessoa, traz a energia do abusado e do abusador, para que ali você chegue no âmago, onde verdadeiramente está aquilo que causa toda essa dor e toda essa limitação na vida que o abusado escolheu viver. Porque é uma escolha. Sim. Né? Então, com essa técnica, a gente acessa um lugar grandioso de criação. Uau! Eu já vou marcar a minha, né? Vamos. E eu vou deixar aqui também na descrição o link para você comprar o áudio, né? Para você já começar a ouvir aí, se você tiver interesse em fazer. E aí o contato do Jarbas também, para quem quiser fazer essa terapia, a gente pode chamar? Uma sessão. Uma sessão. Né? A terapia tem aquele peso da terapia. Exato. É uma sessão onde você escolhe se libertar, porque é uma escolha. Ótimo. Né? Para poder fazer essa sessão, você tem que escolher. Você tem que estar disposto a estar com outra pessoa, conectado energeticamente, não só fisicamente, porque é um abraço onde as partes do corpo se tocam. É com roupa, gente, não é sem roupa. Né? E para poder fazer essa liberação. Então já é mais uma barreira que você vence quando você escolhe fazer essa sessão. E todo mundo pode fazer essa sessão? Sim, todo mundo, inclusive crianças que foram abusadas e que os pais saibam, né, que eles foram abusados. É importante deixar o áudio tocando, não precisa entender, o áudio está em inglês, não precisa fazer tradução, nada disso, é simplesmente perceber a energia que isso gera até 100 anos de idade. Então é importante que estejam dispostos a reconhecer o que aconteceu, sem dar significância para isso e escolher algo a partir desse lugar de permissão.
E de certa forma, eu acho que todos nós podemos fazer, independente de você saber ou não se você foi abusado, porque, como você falou, tem abuso institucional, né? Quantos abusos a gente sofre na sociedade, né? Tem inúmeras formas de abuso, né? Então, depois que eu fizer, eu vou gravar um vídeo para vocês contando aí como é que foi a minha experiência, e aí já fica mais um depoimento aí. Né? Obrigada. E vamos para esse lugar de sobrecriação, né? Para esse lugar de leveza quando a gente falar sobre o abuso. Eu acho que esse é o mais importante. Né? Não dar significância para aquilo que está interno, e sim escolher tirar isso de dentro e dissipar essa carga que te limita nesse espaço que você escolhe estar. E transformar isso em potência. Em potência. Pra Reconhecer a potência que incrível. você tem. Então, obrigada, gente. Obrigada, Jarbas. Eu que sou grato a você pela oportunidade de trazer esse tema tão polêmico, né, e tão escondido. Sim, deixa pra gente aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, curte e também se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau.